Bom dia! Lindo, maravilhoso e abençoado dia na presença de Deus. Estamos no dia 420 do projeto Bíblia para Iniciantes. E como eu falei, anunciei, agora vamos entrar no como deste livro de Gálatas, que veio falando até agora sobre o que. E agora nós vamos entrar no como. Como viver pelo Espírito e não debaixo mais da lei. Uau! Então estamos no capítulo 5 do livro de Gálatas e vamos do versículo 13 ao 16, tá bom? Eu quero aprofundar nesse como comigo e com você, que nós possamos verdadeiramente aprender com aquilo que Paulo está trazendo aqui, precioso. Eu vou ler numa versão mais simplificada e depois eu volto aqui na minha Bíblia explicando o contexto, ok? Versículo 13 a 16 do capítulo 5 de Gálatas diz o seguinte: Porém vocês, irmãos, foram chamados para serem livres, mas não deixem que essa liberdade se torne uma desculpa para permitir que a natureza humana domine vocês. Pelo contrário, que o amor faça com que vocês sirvam uns aos outros, pois a lei inteira se resume em um mandamento só: ame os outros como você ama a você mesmo. Mas se vocês agem como animais selvagens, ferindo e prejudicando uns aos outros, então cuidado, para não acabarem se matando. Quero dizer a vocês o seguinte: deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam aos desejos da natureza humana. Uau! Que poderoso isso que Paulo está trazendo para a gente. Viver pelo Espírito, deixar que o Espírito dirija as nossas vidas. Então vamos lá. Olha o que ele coloca aqui, no versículo 13, agora já voltando na minha versão aqui da minha Bíblia. Versículo 13: Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Liberdade. Então, quando Jesus veio nas nossas vidas, quando Deus nos chamou, quando entregamos as nossas vidas, nós temos esse chamado da liberdade. Liberdade. Liberdade de quê? Liberdade de fazer a vontade de Deus, de podermos fazer a vontade de Deus independente das circunstâncias. Liberdade que não está em cumprir certas regras, doutrinas e leis que foram ou para um determinado tempo no passado, ou que são criadas por homens que querem nos dominar ainda nos dias de hoje. Então, fomos chamados para a liberdade. Porém, que Paulo fala aqui, não useis da liberdade para dar ocasião à carne, que na outra versão diz a natureza humana. A carne é isso, é a nossa natureza pecaminosa que quer fazer aquilo que é errado. Aquilo que não é da vontade de Deus, que muitas vezes parece bom, mas a consequência não é boa, né? O prazer imediato, né? O uso de drogas, de alucinógenos, o sexo, drogas, o famoso sexo, drogas e rock and roll, que é sedutor, que parece bom, mas não é. A consequência não é boa, não é boa para nós. Então, que essa liberdade não seja uma libertinagem, né? Que libertinagem, ao contrário da liberdade, é o quê? É você
ser guiado pela carne. Você ser escravo da carne, você querer fazer tudo aquilo que você quer, aquilo que o seu sentimento vai colocando, aquilo que a tua carne, entende? Então é diferente de liberdade. A libertinagem é você fazer aquilo que dá na sua cabeça sem se preocupar com os outros, com as consequências, se isso vai machucar alguém, ou se vai machucar você, ou se vai te trazer uma doença ou alguma coisa. Isso é libertinagem, não é liberdade. Então, e ele fala, sede antes servos uns dos outros, pelo amor. Olha só, se nós fomos chamados para a liberdade, por que Paulo está falando aqui para que nós sejamos servos? Parece duas coisas opostas, mas não. É porque as coisas de Deus parecem loucura. A mente de Deus, a lógica de Deus é diferente. Né? Então, ser servo um do outro é você deixar o amor de Deus agir na sua vida, através da sua vida, para que você possa impactar uma outra pessoa com o seu serviço, com o seu amor. Amém? Jesus veio como Filho de Deus, como o próprio Deus, e ele veio para nos servir, lavou os pés dos discípulos, curou, ressuscitou, libertou, ele serviu, ele veio para nos servir. E hoje ele é um nome acima de todo nome. Amém? Então, essa nossa servidão, que é através da liberdade do Espírito, não é por uma obrigação, mas nós temos a liberdade de servirmos uns aos outros pelo amor de Deus que nos move a agir dessa forma. Amém? E aí é maravilhoso você sentir o Espírito de Deus, o Espírito Santo guiando você e você tendo a liberdade de obedecer sem medo da falta, sem insegurança, sem medo da opinião dos outros, porque você está sendo guiado pelo Espírito Santo, por Deus, por esse amor, que é a maior força que rege o mundo. O amor de Deus, o amor ágape. Versículo 14. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, a lei toda a lei de Moisés lá atrás, ela se cumpre em um só preceito, que é o que devemos manter da lei. Hoje é isso. Se devemos manter algo da lei hoje nas nossas vidas, é isso. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Isso tem que estar fundo no nosso coração. Tem que estar profundo, tem que estar escrito dentro de nós. Né? E por falar em escrito dentro de nós, hoje a lei que vigora nas nossas vidas é uma lei interna. Lá em Jeremias 31, versículo 33, se você quiser dar uma chegada lá e dar uma verificada, Jeremias 31, 33, diz que Deus vai fazer uma nova aliança conosco e vai imprimir as leis na nossa mente e no nosso coração. Não vai ser mais em tábuas, né, como Deus deu a Moisés. Ele vai imprimir. Como isso? Né? Lá em Romanos 8, 1 e 2 diz que a lei do Espírito da vida nos livra da lei do pecado e da morte. Então, quando Jesus morreu e ele falou, quando Jesus falou que ia morrer e ressuscitar, e falou, eu tenho que ir, eu tenho que ascender, eu tenho que ir para que o Espírito Santo venha. Então, hoje, essa lei interna é a lei do Espírito da vida que habita dentro de nós. Nós somos templos do Espírito Santo.
Essa lei do Espírito da vida que diz aqui dentro de nós, amar o nosso próximo, como amamos a nós mesmos, amar a Deus acima de todas as coisas. Amém? E em 1 Coríntios 9, versículos 20 e 21, diz o seguinte, que nós hoje estamos debaixo da lei de Cristo, é outro termo. Então, não quer dizer que porque nós não vivemos mais debaixo da lei de Moisés, nós vivemos sem lei. Não, nós temos uma lei, e é a lei do Espírito da vida, ou, como Paulo fala lá em 1 Coríntios, a lei de Cristo. É a lei do amor, do Espírito Santo. Imagina que privilégio que nós temos hoje, viver neste tempo, porque é muito mais amplo do que 613 leis, ou depois viraram mais leis ainda, porque os homens criaram mais e mais leis, e foram cada vez colocando mais e mais leis em cima dessas primeiras leis que foram dadas por Moisés. Então, o que acontece? Hoje, nós temos a lei do Espírito que aborda todas as circunstâncias da nossa vida. Então, se você, por exemplo, está em dúvida se você vai fazer uma viagem ou não, antigamente, como que você poderia ir na lei? Bom, na lei diz para não viajar para tal lugar. Não. Hoje, você tem essa lei, que é o Espírito Santo, que vai falar para você se você deve ou não fazer essa viagem, se você deve ou não assumir esse emprego, se você deve ou não tomar essa ou aquela decisão. Entende? Só que o problema é que muitas das pessoas não buscam essa condução do Espírito Santo, não perguntam, não vão na fonte. Então desperdiçam aí uma oportunidade de ter uma vida abundante. Por quê? Porque não buscam, ou se escutam a Deus, às vezes tem medo. Eu estou falando isso porque já aconteceu na minha vida isso também. E é uma caminhada, é um caminhar com Deus para que nós possamos cada vez mais atingir essa maturidade e esse grau de confiança total no Espírito Santo, para que possamos viver realmente no Espírito. Tá? Versículo 15, olha só. Paulo falando, se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Isso é o que um ambiente de legalismo, de legalidade, traz para a vida das pessoas. Um ambiente onde as pessoas acusam umas às outras, um ambiente onde as pessoas impõem regras e mais regras, doutrinas e achismos. E aí isso acaba trazendo um ambiente que não é mais, que não traz um espaço para a graça mais, não traz mais um espaço para o agir do Espírito. E eles acabam trazendo um ambiente hostil, um ambiente onde há a destruição do Espírito Santo e a destruição das vidas, a mágoa, a raiva, a ira, o descontentamento, a fofoca e etc, e etc. E versículo 16, para a gente fechar hoje aqui. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Quem dera nós pudéssemos fazer como Jesus. Porque Jesus não pecou, porque Jesus conseguiu não satisfazer a concupiscência da carne, porque Jesus veio como homem. Ele tinha os desejos da carne dentro dele, mas o que ele fez? Ele deixou o Espírito Santo conduzir os seus passos. Ele andou no Espírito.
Ele mostrou que é possível andar no Espírito. Como eu falei, o Espírito Santo conduziu lá em Mateus 4, diz que logo após ele ser batizado, o Espírito desceu como uma pomba, né? Uma simbologia aqui, e o Espírito Santo, o próprio Espírito Santo, conduziu Jesus ao deserto para ficar 40 dias e 40 noites em jejum, se preparando para a grande missão, para o ministério dele e para a entrega dele. Ele sabia que era necessário. E o que é o jejum? O jejum é uma forma de enfraquecer a carne, de matar a carne, falar, não, eu não vou comer, eu estou com fome, ou nem fome, né? Eu estou com desejo de comer, mas não vou comer. E aí você mata a carne, e o Espírito cresce através do quê? Da oração e da palavra. Também não adianta jejum sem oração e palavra. O Espírito cresce através da oração. Você alimenta o Espírito e mata a carne, e não dá comida à carne. Então, quem dera, eu e você pudéssemos fazer como Jesus. Ei, você é cristão? Então, se você é cristão, faça como Jesus. Ande no Espírito. Ande no Espírito. Jesus respondeu várias perguntas, né, sobre isso. Né? Vocês falam olho por olho, dente por dente. Ei, é o Espírito Santo que traz a resposta para cada circunstância da nossa vida. Andai no Espírito. E no próximo dia, Paulo vai explicar aqui. Vamos entrar nesse passo a passo. O que a carne faz, o que o Espírito faz, quais são as obras da carne, quais são os frutos do Espírito. Vai ser maravilhoso. Amém? Então, que eu e você possamos ficar com essa mensagem no nosso coração, na nossa mente, que a lei esteja no nosso coração, na nossa mente, e que possamos, eu e você, andar no Espírito Santo, e jamais satisfazendo as concupiscências da carne que gritam dentro de nós. Amém? Um beijo no coração e até o próximo dia do projeto.